mal já está, por natureza, já estamos mal, não é? Se vamos a falar ainda mais de mal, ainda mais introduzimos, então nunca saímos do mal. Muito bem, eu não posso divulgar, lamento muito. Muito bem, para mim, eu penso, no meu ponto de vista, é espetacular. Onda do Mal vai ficar de fora desta onda todos os sábados das 11 ao meio-dia com Tânia Rei. Eu espero que não seja tudo mal. Sejam muito bem-vindos a mais uma emissão do Onda do Mal. Hoje um dia bastante especial, 25 de Abril. Antes de mais, bom 25 de Abril para toda a gente. Hoje o Onda do Mal vai ser à semelhança da semana passada via telefone, por impossibilidade do nosso convidado estar aqui presencialmente, visto que ele está um pouco longe, está em Lisboa, e passo já a apresentá-lo. O nome é António Cangueiro, ele que é natural de Bemposta, mas que está já há 36 anos em Lisboa, e é ele que passo agora a cumprimentar. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O António tem uma particularidade que, sendo de Bemposta, no concelho de Mogadouro, que não se fala, em Bemposta não se fala mirandês, mas acabou por se tornar depois bastante próximo desta segunda língua oficial portuguesa. Sim, o mirandês, eu costumo dizer que foi o mirandês que me acabou por ensinar a escrever. Com a ligação que eu tive muito próxima a uma pessoa que nos deixou há muito pouco tempo, um vulto da cultura nacional e regional, Amadeu Ferreira, e foi com ele que a língua mirandesa me chegou mais pela escrita, não é? Porque a fala que se fala em Bemposta e que se fala em muitas aldeias de Trás-os-Montes é bastante próxima, portanto não há assim tanta distância entre a fala mirandesa e a fala de Bemposta, portanto as palavras são as mesmas. Às vezes é uma questão de sonoridade. Também é o bom desta região, não é? Que há muitas particularidades, muitas diferenças que vão fazendo, pois, toda a diferença entre cada localidade. No caso, portanto, toda a nossa região, antes da nossa nacionalidade, pertencia ao Reino de Leão, não é? Todo o Nordeste Transmontano e mais algum, portanto, fazia parte do Reino de Leão, e o que se falava no Reino de Leão era o leonês. O mirandês atual não é mais que o leonês da altura, portanto, e ficou em toda a região, mesmo aí em Macedo e em quase toda a região do Nordeste Transmontano, há esse típico falar que ficou e ainda está bastante enraizado, não é? E o António hoje está também connosco aqui no Onda do Mal para nos falar de um livro que editou, o primeiro livro ainda que editou, o único que editou, e que é uma homenagem à sua mãe, aquilo que ela lhe contava, e que tem um nome absolutamente delicioso, que eu ia pedir para partilhar. As contas que a minha mãe me contava. Portanto, eu nunca nasci, cresci, e os meus pais eram pessoas muito pobres, humildes, das mais pobres da aldeia, mas a minha mãe tinha uma característica, ainda tem, felizmente a minha mãe ainda está viva, com uma memória excepcional, consegue ler sem óculos, algo que eu não consigo fazer. Posso lhe perguntar com que idade é que está a sua mãe? Minha mãe tem 90 anos. É uma bonita idade. Portanto, ela acabou por, naquelas fases iniciais da infância, ainda a televisão praticamente não aparecia, embora em Bemposta teve uma característica especial, com a barragem, com os meus 7, 8 anos, lembro-me de já haver a televisão. Portanto, a barragem ali acabou por trazer algum desenvolvimento, se calhar até em criança viu coisas que outras crianças de outras aldeias só viram muito mais tarde, quando saíram daqui. Claro. Portanto, mas a minha mãe, estamos a falar da minha mãe, nesse aspecto foi uma fonte de contar todas aquelas histórias que ela tinha, e estas contas que eu acabei por transcrever para o livro são contas que me contou a mim,
Ao meu irmão tem um único irmão que é mais velho que eu, 10 anos, Francisco Cangueiro. Depois fui eu e ainda tivemos outra irmã que acabou por falecer. Mas todos nós com uma diferença substancial de idades. Só para ver a característica da minha mãe, ela dizia, e ainda diz que teve os filhos que quis e quando quis. É impressionante ouvir uma pessoa de 90 anos ouvir isto, não é? Sim, de facto, numa altura em que a maior parte das pessoas diria que teve os filhos que Deus quis e porque assim foi, não é? Exatamente. Ouvimos uma opinião totalmente contrária, ou seja, ela teve os filhos que quis e quando quis. A prova está em que o meu irmão é 10 anos mais velho que eu tenho 57, o meu irmão tem 67 e tinha a irmã que faleceu, levava-lhe eu uns 7 anos também. Portanto... E alguma vez perguntou, e antes de continuarmos a falar da sua mãe e das memórias que reproduziu em livro, ela alguma vez lhe perguntou o porquê desse desfazamento entre as idades dos irmãos? As dificuldades da vida, portanto, eram pessoas, como eu lhe disse, eram pessoas bastante pobres. O meu pai era sapateiro, a minha mãe era doméstica, né? E lá teria uma hortita ou outra que queriam arrendar. E, portanto, se ela tivesse os filhos e sequenciais, acabaria por não poder cuidar devidamente deles. E penso que ela pensou, principalmente ela, né? Pensou nisso e disse assim, eu não vou ter, porque era um exemplo, ela era filha de... Portanto, os irmãos dela eram uns 10 ou 12 filhos. Os pais dela tiveram uns 10 ou 12 filhos. E, portanto, provavelmente por isso... Por ter a experiência anterior de saber como é que é viver numa família numerosa e com dificuldades, ela optou por fazer diferente. Exatamente. Portanto, acabou... Ela ainda fez a terceira classe, sabia ler, portanto, escrever um pouco mal, andou a servir por vários sítios e eu penso que isso lhe deu características muito próprias para ter essa noção da vida e olha, é muito estranho uma pessoa ouvir uma pessoa com 90 anos e na altura que de facto faz uma afirmação destas que é uma afirmação com uma força extraordinária, não é? E que acaba por ser totalmente consciente. Eu sinceramente nunca tinha ouvido de alguém com tanta idade dizer algo desse género. Com esta força. Exatamente. Não foi há muito tempo não foi assim há muito tempo que falou. Normalmente eu vou muitas vezes, ela está num lar em Sendi e eu vou frequentemente lá visitá-la, vou bastantes vezes lá e também viveu connosco aqui em Lisboa uns 6 ou 7 anos. E portanto eu vou lá e não foi assim há muito tempo que ela acabou por me falar nisso. Portanto, também acabou por ser uma coisa, tabu, falar com os filhos até há pouco tempo. Eu nunca tinha calhado falar sobre isso. Não, nunca tinha calhado. Não, a minha mãe era uma pessoa muito aberta nessas coisas. Eu estou-me a lembrar de uma situação, nós, naquela fase da adolescência, né? Quando vamos descobrindo o nosso corpo, cada um per si, né? E ela dizia que se um filho dela estivesse entretido com o corpo dela, se ela pressentisse isso, que fugia, para o perturbar. Portanto, para não perturbar, portanto, para deixar fazer as descobertas sozinho, não é? Exatamente. E à vontade. E à vontade. Portanto, isto prova que ela tinha algum saber. Portanto, e quando nós falamos e dizemos que as pessoas às vezes, e há uns anos atrás, que eram analfabetas, é muito errado dizer isso. Porque há um saber que se vai acumulando e que se vai e que as pessoas vão tendo, que é um saber muito importante e temos de ter em consideração isso. E quando nós dizemos que
os velhos e as pessoas com mais idade não têm saber, é uma ignorância da nossa parte dizermos isso, não é? Nós é que estamos a ser analfabetos ao dizer que as pessoas que não poderão ter uma mentalidade diferente e avançada e aberta por não terem tido as oportunidades que a minha geração, por exemplo, já teve. Porque a do António também ainda teve bastantes dificuldades. Algumas não, foi muita. Eu costumo dizer que eu nasci e cresci em plena Idade Média. Portanto, se eu me reportar à minha infância, a casa onde eu cresci não tinha água canalizada. Lembro-me de já terem metido água canalizada. Não tinha luz elétrica. Lembro-me de terem metido luz elétrica. Portanto, casas de banho, nem pensar, não é? Onde é que a gente ia? Ia ao palheiro, ao campo, não é? Portanto, a fazer as necessidades. Portanto, foi plena Idade Média. As galinhas andavam na rua. Os porcos andavam a surfar na rua. De vez em quando. Portanto, era plena Idade Média. António, há pouco falávamos da barragem de Bem-Posta. Sente que trouxe algum desenvolvimento também para as pessoas que estavam à volta, ou era só para as pessoas que moravam, que estavam lá a trabalhar e que tinham espaço próprio para habitar? Só nesse sítio é que se sentia mais algum desenvolvimento, ou quem estava à beira também acabou por poder receber algum desse desenvolvimento? Claro que Bem-Posta, com a vinda dessas pessoas todas de fora, provavelmente Bem-Posta não estava preparada. Provavelmente não. É uma realidade. Bem-Posta não estava preparada para receber aquela gente toda. E muitos eram mais pobres ainda dos que viviam na própria aldeia. Mas não estava preparada porquê? Porque não tinha condições para receber aquelas pessoas. Portanto, Bem-Posta, que poderia ter uns 1.000 ou 1.500 habitantes, de um momento para o outro passa a ter 5.000. Eu tenho uma memória ainda fresca de pessoas, a casa dos meus pais, a casa das pessoas não teriam condições nenhumas, mas lembro-me perfeitamente de, pertinho ali de casa dos meus pais, a ver as cortelhas dos porcos, onde se metiam os porcos, de serem alugados a pessoas que vieram viver para lá. O que é que faziam? Era um espaço diminuto, talvez com 2 metros quadrados, 3, e as pessoas forravam esses cortelhos com sacos de cimento, e no chão tinham aquelas coisas para fazer a comida, que eram uma espécie de candeeiros, não é? Agora não me vem à memória, onde tinham a panela e dormiam ali. Eu lembro-me de entrar numa casinha dessas a fazer. Portanto, se as casas das pessoas que viviam na aldeia não tinham condições, portanto, essas pessoas que vieram de fora, muito pior, não é? E cresceram e viveram por ali bastante tempo. É evidente que os quadros que vieram para a barragem, não é? Tinham outras condições, os engenheiros e isso, tanto é que lá embaixo na barragem ainda existe o bairro dos engenheiros e o bairro dos pobres. Mas, pois, porque nem toda a gente tinha as mesmas, né? Era tratado por igual. Claro que não é? Todos os quadros que vieram para estruturar e construir a barragem fizeram-lhe um bairro que chamavam-lhe o bairro definitivo. Tinham todas as condições e mais algumas para viverem. Até há um pormenor muito interessante. Voltamos a falar do Amadeu Ferreira, que é uma referência. Ele tem um texto fabuloso sobre isso, em que ele teria uns 7 anos e quis acompanhar a mãe, ou a mãe levou-o deste Sendim até à barragem de Bem-Posta, que iam lá vender figos e outros produtos. E ele no texto refere, com 7 anos, portanto, quando passava pelo bairro dos pobres, ficava contente, até a dar mais um bocadinho às outras pessoas. Os dos bairros definitivos e das pessoas que tinham mais poder económico, via-as vestidas nos robes e caçoavam da própria mãe que andava lá a vender. Portanto, esta atitude de superioridade em relação às pessoas que iam lá vender, portanto, isto demonstra toda uma diferença de estrutura de classes sociais que era bem vincada na altura.
Portanto, achavam-se, sim, ainda hoje, mas achavam-se hoje, uma espécie de elite que vieram para uma zona do país que na altura, se agora o interior terá algumas carências, na altura seria bem mais acentuado, e se calhar aproveitaram-se um pouco disso. Ou seja, António, se calhar, e o António que viveu esta realidade de perto, sente que não havia um entrosamento entre as pessoas que vinham de outra realidade com as pessoas do interior? Não houve criações de laços de amizade, as pessoas vieram só mesmo para trabalhar, para ganhar o seu dinheiro, como disse, até para fazer caçoada de quem estava cá, mas o objetivo nunca foi aquela troca de experiências, de amigos. Não sentiu isso? Não, claro que sim. Principalmente as pessoas que eram humildes, do mesmo calibre, relacionaram-se muito bem, tanto é que houve muitos casamentos entre pessoas que vieram de fora e as pessoas da aldeia. Portanto, houve entrosamento. Eu lembro-me da aldeia, nessa altura, com 7, 8 anos, cafés, tavernas, comércios, chamados sotos, que emanavam por todos os sítios, havia muito, portanto, e houve uma relação bastante próxima entre as pessoas que vieram, principalmente essas pessoas humildes, havia bastantes trocas e uma relação próxima. É evidente que, lá está, volta a saber, eu tenho uma história que o meu pai me contou. Meu pai ainda foi trabalhar para a barragem, trabalhou lá só um mês ou 2. Depois a minha mãe tinha uma influência bastante grande sobre ele e acabou por depois não trabalhar. Mas tinham lá um capataz que eram maus, pode-se dizer mesmo que eram maus. E, portanto, caçoavam das pessoas e eram um pouco vingativos, talvez. E numa altura, eles vinham tinham saído do torno e vinham da barragem para a aldeia, portanto vinha ele e mais 2 ou 3, e um desses capatazes ia para baixo, ia da aldeia para a barragem por um caminho, que eram uns caminhos por atalhos. E então o meu pai e mais 2 ou 3 diz que se esconderam atrás de uma pedra, e o capataz já lhes tinha feito muitas, se esconderam atrás de um muro. E quando o tipo passou, o senhor passou, eles pegaram num vareiro, sabe o que é um vareiro? Daqueles que tiraram os poços da cegonha, e que lhe deram por trás umas valentes varadas. E no sentido depois, os outros acabaram por ir embora e o meu pai foi lá ter com ele. Então, senhor, já não me lembro do nome, o que é que lhe aconteceu? Como que, a dizer assim, então, o que é que se passou e tal? O que é que lhe terá acontecido? E no fundo foram eles uma espécie... Portanto, houve muita rivalidade, de facto, é-me imposta com isso. Eu não sei se conhece um episódio até de a GNR ter ido à própria aldeia e a GNR ter sido desarmada. Retiraram-lhe, a aldeia movimentou-se toda, tocaram a rebate. E a GNR foi lá a que propósito? A propósito de houve intrigas entre as pessoas, houve entre os barragistas e os aldeãos, e aquilo começou a ter algumas proporções, e a GNR dali da Redondezas foi lá e não conseguiu tomar conta da situação e depois pediu reforços. E nessa altura a população levantou-se de tal maneira e movimentou-se de tal maneira que desarmou a GNR. Isto na altura foi ainda relatado nos jornais e na época. E eu por acaso até tenho uma história que escrevi sobre isso, porque houve um senhor que tentou incendiar, tinham aquelas bombas de dinamite que às vezes desviavam da barragem, e ele tentou pegar o dinamite com o fósforo. A sorte foi que esse dinamite não estava úmido e não ardeu. Não ardeu, portanto, senão teria sido uma desgraça autêntica. Eu lembro-me bem do senhor e ele contou-me depois isto a posteriori, e ainda bem que isso não aconteceu, senão teria sido um acidente grave e teria sido bem perigoso. Né? E o António teria que idade? Consegue recordar-se? Eu devia ter uns 5, 6 anos, sensivelmente. Portanto, a memória tenho desses acontecimentos
por depois... Porque depois se reproduziu e continua a ser contado. E depois isso contou-me já a própria pessoa que ainda é viva, e essa pessoa ainda é viva, que tentou acender a dinamite e que não pegou, portanto foi ela mesmo que me contou. Ouviu na primeira pessoa. Foi. E na altura não teve, porque estamos a falar de um período antes do 25 de Abril, e hoje vem mesmo a calhar esta conversa, e não tiveram depois não trouxe nenhum problemas às pessoas esse episódio? Não, portanto o episódio passou, as pessoas serenaram e pronto, a vida continuou naturalmente. Portanto, são episódios que vêm com aquele momento, porque as pessoas foram maltratadas e as pessoas da aldeia, alguns foram mesmo maltratados. E isso talvez tenha causado também a união. Claro, evidente. Não, mas as pessoas na altura tinham essa... Conhecendo as características das aldeias, tinham esse fator. Portanto, havia muita rivalidade entre famílias, né? Eu lembro-me de miúdo, principalmente nas festas, e se calhar em Macedo, e então havia muita rivalidade, e depois havia muita luta entre uns e outros. Mas quando tocava a rebate para juntar as pessoas contra alguém de fora, isso as pessoas movimentavam-se todas e agregavam-se todas para essa situação. Portanto, e neste aspecto, a barragem foi muitas influências de fora, e quando as pessoas estão num determinado ritmo de vida que era muito pacato, eram mais os que vieram de fora dos da própria aldeia, né? Isso acaba por trazer alguma turbulência, e traz no bom sentido e no mau, não é? Muitas coisas. Sentiram-se talvez invadidos também? Também, né? Mas muitas coisas se modificaram. Então, também há coisas, a gente não pode ser, vieram coisas boas, porque eram pessoas, houve uma dinâmica diferente na aldeia, como eu falei já nos comércios, nos cafés, toda essa dinâmica da aldeia foi importante, né? Tanto é que penso que há um senhor que é o José Maria Corral, que é de Bem-Posta, é professor, fez o levantamento dos nascimentos de Bem-Posta, fez um livrinho e andou, e eu não quero cometer um erro, mas penso que houve numa altura qualquer, numa determinada época da barragem, que nasceram em Bem-Posta 200 e tal crianças. É impressionante, não é? Muita gente. É muita gente, quando agora não nasce. Agora, se nascerem 2 por ano, ou 1 por ano na maior parte das aldeias, será muito. António, antes de prosseguirmos, relembrar que quem nos está a ouvir pode entrar nesta conversa, e deve, e pode participar connosco através do 278-428-377, porque hoje só temos uma linha disponível, pois o António está, como já repararam, ao telefone de Lisboa, ele que é natural de Bem-Posta e que nos está a falar hoje também das vivências em Bem-Posta e do livro que editou, Contas que Minha Mãe Me Contava. António, e hoje, porque é 25 de Abril e estávamos a falar há pouco justamente desta data, eu atrevo-me a perguntar onde é que estaria o António no 25 de Abril? Antes de eu lhe responder concretamente a dizer onde eu estava no 25 de Abril, vou-lhe contar, portanto, este pormenor. Eu fiz a 4ª classe, acabei a 4ª classe com 9, 10 anos, sensivelmente, e depois a profissão principal do meu pai era sapateiro, e havia necessidades também de trabalhar, eles não tinham possibilidades de me pôr a estudar. Para o seminário eu nunca quis ir, embora tivesse sido aliciado. Descartou sempre essa ideia? Fui aliciado mais que uma vez para ir ao seminário, até por aqueles frades que vinham naquelas alturas da Páscoa e tudo. O próprio padre da aldeia tentou que eu fosse, mas nunca, não sei porquê. Nunca sentiu o apelo? Não senti o apelo, e havia outra coisa. As pessoas comentavam que quando os miúdos iam para o seminário, os escapavam. Isso causou um medo terrível no António. Tipo, já não quero ir, a mim não me apanha lá. É verdade, foi uma coisa impressionante, porque quando eu era miúdo... E como dizia-se isso? Vinham os escapadores
a capar os porcos. E eu visualizava muitas vezes aquilo, não é? Aquilo era horrível. Então, pronto, talvez por isso, ou porque não senti chamamento, pronto, nunca quis ir. E o que é que aconteceu? Portanto, deixei de estudar, não é? Só depois, já com 14 anos, 13, 14 anos, e isto aqui também tenho que fazer uma homenagem ao meu irmão, que me leva 10 anos de diferença. E o meu irmão foi para a África, portanto cumpriu o serviço militar obrigatório e foi paraquedista, esteve em Angola. E esta diferença de 10 anos, e talvez, que sabe, quando uma pessoa anda pelo mundo, acaba por ter uma noção e uma vivências que nos permitem ver outras coisas. Pois, abrimos um pouco os horizontes. E quando ele veio de África... Portanto, entretanto, abriu a telescola, portanto, havia as telescolas nas aldeias que abriram muitos dias. E ele, quando veio, disse aos meus pais, o António devia ir fazer a telescola. Portanto, eu estaria já com 14, portanto, 13, 14 anos. Devia ir fazer. Eles ainda se opuseram um pouco, porque, portanto, o trabalho dos meninos é pouco. Fazia falta, não é? Fazia falta o trabalho. Mas mesmo assim, fui fazer a telescola. Acabei por ir para a telescola. Trabalhava... Mas em bem posta? Em bem posta. Em bem posta? Sim. Eu trabalhava de manhã com o meu pai e à tarde ia para a telescola. Portanto, quando comecei outra vez já mal sabia escrever e ler, portanto, acabou por... São 3 ou 4 anos sem ligação. Em que se calhar pouco exercitou ou teve a oportunidade de exercitar a leitura e a escrita. Podia ter lido um livro ou outro, que era A Rosa do Adro e O Amor de Perdição. Eu penso que nesses entretempos ainda li esses 2 livros, que andavam lá. E quando se deu o 25 de Abril, estava em plena aula da telescola. Lembro-me perfeitamente de as aulas serem interrompidas. Penso que eram emitidas do porto de um sinal qualquer e foram interrompidas para emitirem os comunicados do MFA. Portanto, lembro-me perfeitamente disso e pronto, da Revolução, de se começar a falar da Revolução e do 25 de Abril. António, e lembra-se como é que se sentiu? Quando ouviu os comunicados do MFA, quando se perceberam aquilo que estava a acontecer? É assim, uma pessoa com 14 anos não tem bem a consciência das diferenças, das diferenças do político na altura, né? Embora eu tivesse um bocadinho, até porque tinha um bocadinho de consciência por uma razão simples. Havia perto de onde moravam os meus pais um senhor que era agente da DGS, da PID. Sim. E eu lembro-me de determinadas alturas, principalmente quando ele vinha de férias, eu miúdo, e das pessoas falarem baixinho, não se pode falar, que a PID... E eu disse, eu não tenho medo nenhum da PID. Falava eu alto, eu não tenho medo, ele que me prenda. Quando ele vinha de férias, portanto, havia já alguma consciência, mas não se tem consciência plena de toda da época de Salazar, mas vai-se tendo, e portanto tive esse aspecto que foi com alegria, claro, que o 25 de Abril, que recebi o 25 de Abril e com muita alegria, né? Isso não tenho dúvida. E as pessoas em bem posta tiveram a mesma, souberam logo também, ao mesmo tempo que o António teve conhecimento, havia pessoas com rádios sintonizados, havia pessoas, como disse também, a televisão chegou até relativamente rápido a bem posta, portanto foi uma revolução que chegou rapidamente de Lisboa a bem posta. Sim, e acompanharam, né? Portanto, televisão nessa altura eu lembro-me da televisão com 6, 7 anos, portanto, com 14 anos já havia muitas televisões. Já estavam bastante divulgadas e portanto, acompanhou-se bem a Revolução de 25 de Abril e os primeiros tempos as pessoas tomaram bem consciência. E como todas as revoluções há exageros e há aqueles também que não aceitam muito bem as revoluções, mas isso uma pessoa vai tomando consciência à medida que a idade vamos avançando, vamos tomando consciência disso. E eu sei que em bem posta, como em a maior parte do Nordeste, as
pessoas eram bastante conservadoras por vários motivos, não é? E depois as grandes influências bem posta, como a maior parte das aldeias, tinha 2 ou 3, meia dúzia de pessoas com influência e com algum, bem posta praticamente todo o termo de bem posta, era 2 ou 3 pessoas. Depois havia meia dúzia de agricultores, ou alguns agricultores tinham um bocadinho de terra ou outra, mas a maior parte dos terrenos eram de 2 ou 3 pessoas. Quer dizer que as pessoas, ainda me lembro das pessoas irem trabalhar para esses tinham por comer, praticamente era por comer, por mais nada, né? E já era bom, as pessoas já se sentiam agradecidas de irem trabalhar e que lhe dessem de comer, né? António, depois, ainda falando das reações ao 25 de Abril, os seus pais, depois em casa, falaram disso. O que é que se falava, assim, nos seios familiares? Porque, como já disse que houve alguns excessos, houve quem não tivesse recebido muito bem, mas certamente também havia o contrário. Dentro das famílias, dos seios familiares, o que é que se comentava do 25 de Abril? O que é que se dizia sobre esta revolução? No caso, olha, a minha mãe era uma pessoa, como eu já lhe disse, era uma pessoa com bastante abertura e aceitou e sentiu o 25 de Abril com bastante alegria, né? Com bastante alegria. Embora as pessoas se sentissem um pouco retraídas no sentido de que, às vezes, temos de ter cuidado porque são muitos anos de ditadura, né? As pessoas ficaram com receio que não fosse, que ainda alguém se retaliasse e que voltasse tudo à mesma. Claro, que esses aspectos, e depois também posta, tem a outra característica de ser zona de fronteira, de ter havido o contrabando, funcionou muito, as pessoas eram presas porque contrabandeavam com um lado e com o outro, iam buscar a pana, o café, e tantas vezes que eram presas pelos guardas, portanto, havia sempre esse receio, e o 25 de Abril foi recebido com alegria. Como lhe disse há bocadinho, as pessoas que não seriam tanto a favor da mudança tentavam sempre dizer, e ouvi muitas vezes a expressão, que os comunistas comiam as criancinhas, não é? Eu ouvi essa expressão muitas vezes naquelas pessoas mais influentes, que até da parte da igreja, trespassava esse sentimento nas homilias, no sermão, quando se dizia isso passou. Dizia-se nas homilias que... Não seria bem nas homilias que os comunistas comiam as criancinhas, mas deixava-se passar essa ideia de que os comunistas eram os papões. Com isto não estou a dizer que eu sou deste ou daquele partido, mas estamos apenas a falar de como era à época. E esse sentimento passou muito, até a um episódio que eu lhe posso contar. E por acaso há muito pouco tempo falei nisso e alguém me confirmou também. Eu depois, com 18 anos, portanto, fiz a telescola, né? E depois, para continuar a estudar, fui para Sendim. Trabalhava e estudava. E aqui o Amadeu Ferreira, que já tinha vivido aqui a Revolução em Lisboa, foi para Sendim, por vários motivos. Foi para Sendim e ele, em Sendim, criou uma escola noturna em que ninguém pagava. Ele dava as secções, que antigamente era o 5º ano antigo, dava a secção de letras, ele dava a secção de letras toda, e havia outros professores que davam a secção de ciências, portanto, as matemáticas, física, não sei o quê. E eu, portanto, depois fui viver para Sendim os 2 anos para fazer o 5º ano. E fiz o 5º ano, fiquei com o inglês por fazer, nesses 2 anos. E já quase com 18 anos, portanto, mas eu vinha bem posta constantemente, os fins de semana, para passar, portanto, era ali que eu tinha a família. Portanto, e tinha a família, e tinha uma relação com a mocidade muito forte, né? Claro. E nessa altura, já eu com 17, 18 anos, e depois o Amadeu Ferreira pertencia ao PCR, ao UDP. Pronto, e eu também, mesmo que não tivesse, acabei por pertencer também, em termos semi-clandestinos, também a essas organizações.
E em Bem-Posta havia uns senhores que eram do PSD e que pensavam que a gente andava a fazer... Uma pessoa com 18 anos não tem bem consciência política. E isto soube-o há muito pouco tempo, até há coisa de 6, 7 anos. Estávamos todos, a rapaziada toda, com 18 anos, no largo do Santo Cristo, que é o largo da entrada da aldeia. Estávamos todos na galhofa. Havia lá um jovem que era estudante universitário, estava no primeiro ano de Direito em Coimbra, e era um domingo. E o pai desse jovem chega lá e diz-lhe: "Vá para casa." E ele responde-lhe: "Então porquê é que é de ir para casa agora?" "Não vou. Já te disse, para casa." "Não vou", responde-lhe ele. E o pai estica a mão e dá-lhe 2 bufetadas ali na frente daquele grupo todo. É evidente que foi uma vergonha para o rapaz, né? Claro, já ainda por cima já... 9 anos, Exatamente. Primeiro ano da faculdade. E porquê? Porque nessa noite estava programado por alguns para nos darem porrada a mim e a outros 2 ou 3. E por acaso à noite até vim depois para Sendim, que apanhei uma boleia, como trabalhava a segunda-feira, vim para Sendim. E quem é que me contou isto? Foi o próprio pai desse jovem, que infelizmente já faleceu, e foi há coisa de 5 ou 6 anos sentado no café, e dizia-me ele que das coisas que ele mais se arrependia na vida foi ter-lhe dado a bufetada ao filho naquele largo. E eu soube que era porque eu era um dos que iria levar dos visados durante a noite. Portanto, veja lá, isto a conversa é como as cerejas, não é? A gente está a falar de uma coisa e vai para outra, mas pronto. Eu gostaria agora aproveitando aqui, além de relembrar que quem está a ouvir pode ligar e pode participar connosco, pode também fazer perguntas e pode dar a sua opinião, até porque hoje é o 25 de Abril, estamos a comemorar a liberdade. 278-428-377, pode ligar e falar comigo e com o António. António, que uma coisa, falava do seu percurso escolar, de ter abandonado a escola, depois voltou e prosseguiu mais tarde, sei que ainda depois com uma licenciatura, e uma coisa curiosa no António, que eu dizia no início, era o facto de ter aprendido mirandês depois, e aprendeu mirandês também com o Dr. Amadeu Ferreira. Exatamente. A língua mirandesa, no fundo, em Bem-Posta, como eu lhe disse, a fala e as palavras são as mesmas. Há só a sonoridade que vai. A aprendizagem do mirandês surge depois aqui em Lisboa, já depois de... Para onde foi com 21 anos? Para onde vim com 21 anos para cumprir o serviço militar obrigatório na Marinha. Vim em 78, fui incorporado na Marinha em junho de 1978, onde estive 25 anos. Portanto, depois neste percurso, com o Amadeu Ferreira veio de Sendim já, que eu conheci lá, né? E depois aqui na Grande Lisboa também estive há alguns tempos sem contacto com ele, mas depois encontramos por acaso que morávamos na mesma zona e retomamos a amizade. E posteriormente ele organizou aqui uma escola também de língua mirandesa. E eu fui a aprender a língua mirandesa e no princípio para mim escrever era muito dificuldade, tinha muita dificuldade. Por isso eu costumo dizer que o mirandês me ensinou a escrever. E andei uns 2 ou 3 anos na escola do Amadeu, que depois ele dava, além da escola, além da aprendizagem, dava aulas em termos culturais, e foi uma escola muito importante nesse aspecto da aprendizagem. E o mirandês foi surgindo, a língua mirandesa foi surgindo com essa aprendizagem, e hoje facilmente eu escrevo mirandês, cometendo erros, como em português às vezes cometem também, não é? Mas chegou desse modo. E agora vou-lhe portanto, só para refletir este pormenor, eu em Bem-Posta tenho lá a casa e tenho uma vizinha em frente a mim,
que se chama Tia Fátima. E eu converso muito com ela, quando vou estamos sempre a conversar. E num destes dias, quando estávamos na conversa, diz-me ela assim, não sei o que é que, em relação à navinha, a navinha que é das naviças, quando se planta as naviças. Sim. Diz-me ela assim, não sei o que é que me aconteceu, mas zenarou, a navinha zenarou. É uma palavra que em português não se utiliza. Sabe o que é dizer? Não, ia justamente perguntar-lhe o que é que quer dizer. Eu fiquei impressionado. Portanto, eu normalmente, quando ela está a conversar descontraídamente e começa a conversar das coisas, fico muito atento às palavras que ela utiliza. E, portanto, fiquei com ela. Zenarou. Em português é degenerou. É uma palavra, esta zenarou é uma palavra genuinamente leonesa e mirandesa. Isto prova que nas aldeias a maior parte das pessoas, quando falam umas com as outras, ainda utilizam muito a língua que era daquela região, antes de se definir o português e do português se impor como se impôs, né? Portanto, isto só prova isso. Uma pessoa que tem na casa dos 70 anos e utilizou esta palavra que é tipicamente mirandesa. António, e aproveitando também, porque o António cresceu na zona e certamente a maior parte das palavras, ora, pois conhece, e aparece uma palavra que não conhece. Isto quererá também dizer que, eventualmente, se não se tentarem fazer mais estudos, estar mais próxima desta geração que daqui a uns anos irá terminar e irá levar saberes com eles, quererá dizer que se não estivermos muito atentos, haverá coisas e palavras e expressões que se poderão mesmo perder. É evidente que sim, portanto, e as autarquias locais deviam ter este cuidado, não só em Mogadouro, não só em Miranda, não só em Macedo, mas deviam ter este cuidado de fazer um levantamento e um registro destas pessoas mais idosas, a conversar com elas naturalmente, sem grandes preocupações. Portanto, ir gravando, ir registando. E isto há um saber de tal maneira intrínseco e que se não se registar, perde-se. E se perder é um património muito importante que se perde e que não fica registado para o futuro. É algo que será muito mau. E eu aqui penso que as próprias autarquias locais deviam de ter o cuidado, não de rivalizarem entre si, como às vezes rivalizam, dizendo que, não, nós queremos isto aqui connosco, a outra ao lado quer isto. É evidente que cada aldeia, cada vila tem as suas características muito próprias. E as suas particularidades, até mesmo como bem posta, com o careto e tudo mais. E com o careto não, é o chocalheiro. Exatamente, o chocalheiro de bem posta. Assim é que é. E é importante termos orgulho onde nós nascemos e aquilo que nos caracteriza. Isso é muito importante e há que defender e ter isso bem presente. Mas há outras coisas que poderão ser transversais. E são transversais, por exemplo, o Planalto Mirandês. São transversais ao Concelho de Mogadouro e de Miranda. Há muitas coisas que são idênticas. Criar rivalidades de forma a não unificar aquilo que pode ser unificado e aquilo que pode ser culturalmente válido para os dois concelhos é mau. E pronto, eu por vezes não compreendo muito bem essas atitudes de pessoas influentes na zona que tentam. Miranda é que é bom, Miranda é que tem as coisas buenas, porque tem os pauliteiros. Pauliteiros existem em Miranda e existem no Concelho de Mogadouro. Gaiteiros existem no Concelho de Miranda e existem no Concelho de Mogadouro, como existem também, penso que para a zona de Macedo, penso que também existem gaiteiros. Portanto, há todo um magma cultural que é muito idêntico em todo o nosso Nordeste transmontano, claro que com as suas especificidades. Há o escritor, que eu agora não me estou, Pires Cabral, tem um dicionário espantoso sobre o linguajar de todo o Nordeste transmontano. Há muitas palavras que ele tem lá que não se dizem, por exemplo, em Bem-Posta. São específicas de uma determinada zona. Mas pronto, é este aglutinar, é este unir onde se pode unir e pronto, e diferenciar aquilo que é diferenciável e que é importante.
Como António, voltando à conversa das aldeias, são as rivalidades entre famílias, que é como sendo os concelhos e as zonas a defender aquilo que é seu, mas quando o mal maior chama, tem todos que se unir em prol do mesmo, será um pouco assim. Claro, e isto faz-me lembrar o que é a nível nacional e a nível regional, né? Lisboa é uma centralizadora de tudo, tentam centralizar cá tudo. Não pode ser. As regiões, a região de Trás-os-Montes e Alto Douro e todo o nosso norte merece merece e devem ter apoios para em todos os aspectos. Não é centralizar em Lisboa, porque é que se há de centralizar tudo em Lisboa? Mas os concelhos e as vilas fazem o mesmo em relação às aldeias. Centralizam tudo nas vilas e nos setos de concelho e esquecem-se do resto. As aldeias cada vez têm mais idosos. E o deslocarem-se, por exemplo, 20 ou 30 quilómetros, é o caso das crianças. Não está certo. Por exemplo, hoje, facilmente, os serviços se podem deslocar às aldeias. Uma carrinha montada com um equipamento para prestar um serviço aos cidadãos nas aldeias, era bem-vindo, porque há informática, há o wireless, há todos os serviços que se presta num centralizado na vila, também podiam ir às aldeias a prestá-lo, tanto Macedo, como Mogador, como Miranda. E uma vez por semana podiam ir deslocando às aldeias, porque é que há de obrigar as pessoas a deslocarem-se à vila e não há de ser os serviços a fazer o inverso. É verdade, é como centralizar as crianças do primeiro ciclo e mesmo da pré-primária, obrigá-las a deslocarem-se 20 e tal quilómetros para irem para a vila. Isso é inadmissível. É uma coisa inadmissível. São miúdos que estão ali, perto dos pais, não sei o quê, e vão deslocá-los para a vila. E nas vilas hoje sabe-se que são possibilidades de criar mais vícios que não se criam na própria aldeia, embora nas aldeias também há. Mas há muito... Estas pequenas coisas que seria fácil reestruturá-las e quando se tem poder e se quer centralizar, centraliza. Se eu puder central em relação às regiões, as vilas em relação às aldeias. E se os serviços públicos é para servirem as pessoas, então devem aproximar-se das pessoas e não as pessoas se deslocarem. É uma opinião, não é? Claro, exatamente para isso é que hoje estamos aqui, para dar opiniões. António, e pensa que falava das crianças e de se deslocarem, e porque na realidade desconheço como é que as gerações vindouras reagem agora perante a cultura específica de cada local, e não sei se o António terá também alguma informação sobre isso, mas o que lhe ia perguntar é se considera que o facto de as crianças terem de se deslocar, esta sensação de que tudo está longe, tudo está inalcançável e que realmente em Lisboa que está tudo centralizado, que isto poderá fazer com que essas gerações vindouras queiram continuar a sair da região ao invés de olharem para dentro, para aquilo que temos e fixarem-se aqui? O problema da fixação dos jovens, no meu tempo foi a mesma coisa. Uma pessoa ficava nas aldeias. Eu desloquei-me e saí da aldeia porque a aldeia era o meu mundo. Era ali que eu me sentia bem. Porque é que eu tive que ir para Lisboa? Porque é que eu tive necessidade de sair? Porque lá não tinha possibilidades de me afirmar em vários aspectos, de ter alguma estabilidade. E as pessoas hoje deslocam-se simplesmente por isso também, porque não há criação de trabalho, emprego, e isso obriga as pessoas a saírem. Tanto saem do interior para os grandes centros, como saem do país para a Europa. É lamentável que isso assim seja. E enquanto não se pensar em termos... E o 25 de Abril, no fundo, fez-se um pouco para isso. E, infelizmente, os resultados não estão de encontro àquilo que se pretendia na altura. E o país está assim. Mas olha, eu tenho uma filha que nasceu e cresceu aqui
e que foi a ilustradora do livrinho, né? A Sara? A Sara, nasceu e cresceu aqui até aos 20 e tal anos, e namorou-se de um jovem lá e neste momento é arquiteta e neste momento está a trabalhar em Miranda de Douro e a viver em Memposta. Portanto, ela fez o processo inverso. Inverso, e está-se a sentir bem, pronto. Quando uma pessoa tem alguém com quem se gosta de estar e de viver, como é natural, e ela encontrou o amor da vida dela e lá está a viver em Memposta. E isso hoje em termos de, principalmente quem absorveu uma determinada conhecimentos e saberes, hoje a aldeia não é um local isolado como era no meu tempo, não é? Uma pessoa para se deslocar. Claro, agora os acessos estão melhores, já há outras condições. E não só. Hoje os meios de comunicação chegam a todo lado e rapidamente. Está em contacto com o mundo sem grandes problemas. Ela neste momento está a desenvolver uma atividade que ela gosta, além da arquitetura, que é a profissão que é arranjos florais, e que ela gosta muito dessa atividade. E ela está a criá-lo e está a fazê-lo via internet e depois faz trabalhos para as pessoas. Portanto, isto prova que hoje as aldeias também, se houver criatividade e se houver, também as pessoas não estão tão isoladas como era no meu tempo, não é? Pois que facilmente também se desloca de Memposta à Vila Real é uma hora e meia. Eu demoro todos os dias daqui da minha casa para Lisboa, demoro 1 hora a chegar lá, né, em transportes públicos. Portanto, se uma pessoa pensar nisso, o fundamental era criar emprego, criar para as pessoas se fixarem. E a juventude era fundamental, fixar a juventude ao interior. Porque cada vez está, toda a região de Trás-os-Montes, cada vez está mais desertificada de pessoas, né? De pessoas, que isso é muito triste, né? É muito triste porque a nossa região é uma região muito, muito importante e seria bom. Estaríamos a perder aqui também um grande potencial cultural e não só. António, eu gostaria também de lhe perguntar, e falou agora há pouco da sua filha, dela ser ilustradora deste livros, contas que minha mãe me contava. Sentiu necessidade realmente de ilustrar o livro ou veio no seguimento de a Sara querer a Sara colaborar consigo? Como é que isto foi? Foi naturalmente. A Sara já tinha ilustrado outro livro, ou mais 2 livros, do Amadeu Ferreira. Ilustrou um livrinho muito bonito que é Alfilico e o Novilho, O Fiozinho e o Novelo, que é um livro para crianças. Faz-me lembrar esse livro muito o livrinho O Príncipezinho do Saint-Exupéry. É um livrinho que, se tiver ele não está aí à venda, portanto eu tenho, mas não está à venda. É um livro que é uma história muito simples, que se vai desenrolando, e o Amadeu na altura convidou a Sara a ilustrá-lo e ilustrou. Portanto, e depois ainda ilustrou outro que também do Amadeu Ferreira. E depois, portanto, a ilustração deste livro veio naturalmente, que ela gostou da história. E quis depois colaborar. Mas o António agora falou da história, e ainda não falamos concretamente deste livro. Este livro são contos separados, tem uma história. O António quer contar-nos mais sobre quem ler o seu livro, o que é que pode encontrar dentro das capas. Dentro das capas, portanto, tem uma introdução que será a homenagem à minha mãe, e no fundo essa introdução está lá a minha vida espelhada, não escondo nada, onde eu digo como é que cresci, e todos nós nos estruturamos na primeira infância. A primeira infância é a nossa principal estrutura. A minha esposa é educadora de infância e ela tem uma frase que diz que nós, quando nascemos, já não somos um livro em branco, já trazemos uma história e uns olhos no coração, é assim qualquer coisa. Portanto, e nós estruturamos-nos na primeira infância. E eu penso que a minha mãe foi uma das causadoras de me estruturar.
porque eu ouvia-lhe contar estas histórias. Eu gostava imenso de ouvir estas histórias. Foi através destas histórias que a televisão, nessa altura, nos primórdios, não tinha. E ela contava-me estas histórias, e estas histórias permitiam-me eu viajar no tempo, viajar no espaço, porque as histórias têm sempre uma lição, a lição que acaba por fazer um enredo. Todas as histórias, é a história do Touro Azul, é a história é sempre um pouco os bons contra os maus, e o bom acaba por vencer sempre, impor-se sempre, e isto é importante. Portanto, as histórias são nesse sentido, e a minha mãe, como eu disse, era uma contadora de histórias, e o livro não tem mais nada, portanto eu não tenho pretensões literárias, é fazer uma homenagem à minha mãe e às histórias. Mas as histórias eram contadas na região? São aquelas histórias tradicionais ou algumas terão mesmo um toque mais pessoal da sua mãe? Tem. Muitas das histórias têm um toque pessoal da minha mãe. A minha mãe, como eu lhe acabei de dizer, é uma contadora de histórias, portanto, ainda hoje ela se uma pessoa a puxar, ela começa a contar as histórias. E há muitas histórias, claro que são tradicionais da região, muitas delas falam das histórias, portanto, dos príncipes, das princesas. Há uma que na altura ela contava, a minha mãe esteve a servir aqui no Alto Alentejo, e tem uma história que é a história do Touro Azul. E eu depois, em conversas já com pessoas que vivem no Alentejo, dizem que esta história também a contavam cá no Alentejo. E depois, em conversa também com o Amadeu Ferreira, ele disse que esta história não era tradicional do nosso Nordeste. Foi se calhar trazida para cá. Foi. E a minha mãe tem uma memória fabulosa, portanto, tem uma memória estrondosa. E ela disse, e ela depois acabou, eu depois questionei, e ela disse-me, esta história foi quando eu estive a servir em Almodóvar, que foi como... E ela trouxe a história com ela. Trouxe a história com ela. E eu gostava muito desta história. É uma história bastante longa, e ela ia contando, e uma pessoa com 5, 6 anos deliciava-se a ouvir esta história, e repetia, e uma pessoa queria sempre mais, não é? Queria sempre saber mais. Mais. Mas o António partilha também outros, por assim dizer, não são bem contos, porque acho que acabam por traduzir muito da vivência e da infância do António, acaba por partilhar também outras histórias de antigamente, e tem uma que eu gosto muito, e acho que toda a gente se identifica com isto, que se chama Dás-me uma dentada, dou-te uma pedrada. Mas esta não está no livro. Não, eu estou a dizer que partilha também com as pessoas nas redes sociais outros contos, e eu gostei particularmente deste, porque acho que toda a gente se identifica com isto que é uma história. Portanto, estava a brincar com o amigo, ele deu-lhe uma dentada e retaliou-se com uma pedrada. Foi. E a sua mãe, quando se queixaram, quando a mãe do seu amigo se queixou, ela disse que estavam quites, não é? Um deu-lhe uma dentada e o meu defendeu-se com uma pedrada. Exatamente. E depois termina mesmo a dizer: assim se passou mais um dia de jolda, o Manel com a cabeça rachada e eu com uma dentada. Isso foi real, não foi inventado. Pois, porque eu deduzi que... Não, isso foi real. Era um largo onde brincávamos, éramos para aí uns... Bem posto, ainda é bastante grande. É uma aldeia, é a aldeia maior do concelho. Portanto, e quando eu miúdo, tínhamos várias ruas, nós fazíamos jogos de futebol de umas ruas contra as outras, portanto havia muita juventude, muita criançada para brincar. Portanto, o que era perto da casa dos meus pais era a Salina, era um espaço largo, ainda hoje está lá uma amoreira da Índia, e juntávamos ali aos 10, 15, 20 miúdos a brincar. E de facto, o Manuel Salles, hoje vive em Mogadouro. Era mais novo que eu, deve ser 2, 3 anos mais novo que eu. E a brincadeira, já não me recordo bem como é que foi, mas sei que ele me deu uma excelente dentada aqui nas costas. E eu, pronto,
peguei numa pedra e é normal, acertei-lhe na cabeça. Quando lhe acertei, lá começou a esguichar sangue e eu vim para casa a correr, sentei-me muito sossegadinho. Não disse aquilo que tinha acontecido. Não disse o que eu não disse, mas a mãe dele também não era assim coisa, lá veio por ali, lá o trouxe pela mão e lá veio ter com a minha mãe. E sabe o que é que acontecia, né? Naquela altura, se calhar não tem bem a noção disso, mas na altura as pessoas zangavam-se imenso quando os filhos brigavam uns contra os outros, né? Era terrível às vezes, era complicado. Mas a minha mãe nunca utilizou, como eu digo, nunca utilizou, sem ouvir a versão dos filhos, nunca utilizou logo, toca a dar, não, nunca utilizou isso. Então vamos ouvir e tal. Então o que é que aconteceu? E perguntou, eu lá mostrei as minhas costas e estavam lá os dentes dele bem afincados e pronto, olha, paciência, pá, o teu deu-lhe uma dentada, ele deu-lhe uma pedrada, pá, não se morreram, não estão aqui. Está tudo bem, estão quites. Estão quites. António, porque já estamos, aliás, já passa do meio-dia e estamos, portanto, a terminar o nosso tempo. Além de lhe agradecer, gostaria de lhe perguntar se, eventualmente, poderemos esperar que estas suas histórias reais se venham também a transformar num livro no futuro. É provável, mas também não estou fixado em que venham a surgir em livro, mas se vierem a surgir, muito bem, portanto é sempre algo que fica, são as memórias, e eu tenho uma memória muito, se há memórias que eu tenho mais vincadas, é as memórias da minha primeira infância, porque foi uma primeira infância em que eu ainda não tinha bem consciência do social, e foi uma infância muito feliz, muito feliz, embora na pobreza, embora com uma casa humilde, com os meus pais muito humildes, e eu tenho essa memória muito viva, fui muito feliz, os meus pais eram pessoas que se relacionavam bem, que não havia, portanto, havia as dificuldades na altura, normais à época. Mas foi uma infância muito feliz e estou muito grato a eles por isso, né? E pronto, depois foi-se fazendo o percurso de vida como muitos fazem, cada um vai fazendo o seu caminho, né? E eu fiz o meu. E assim, olha, já estou agora com 57 anos, a caminho dos 58, e pronto. António, eu peço imensa desculpa, mas nós também estamos em cima do nosso tempo e temos que abrir caminho para o resto da programação aqui na Onda Livre. Muito obrigada por ter estado connosco, por ter partilhado este momento connosco. Eu é que agradeço e, olha, estarei sempre disponível para quando quiserem. Muito obrigado e bom dia a todo o seu auditório. Muito obrigada, bom dia, continuação também de um bom dia, continuação também de um bom dia e um bom feriado, um bom 25 de Abril para quem nos está a ouvir. O António escolheu para terminarmos, como não poderia deixar de ser, Galandum, também eles uns embaixadores da língua mirandesa, e são eles que vamos ouvir já a seguir, e depois iremos ouvir a repetição de terça-feira do programa dos Jovens MIC Janela Aberta. Quanto a mim, despeço-me até para a semana. E descacham os quadrilhos, porque viram os pastores e descacham os quadrilhos. Ó perrinho, pinto, porra, aprenhei uma pastora, ao perdão da tromisqueira, ao sardão de cabeceira, aos ferros, au, e olhou, não ganhou, aos ferros, au, e olhou, não ganhou. Custa cremas e verdade, morreu o senhor abade, morreu com o papo seco, agarrado a um caneco, a chupado garrafão, a chupado garrafão, a chupado garrafão. Pater Noster Gralezão foi enterrado no carreirão para ver as fraldas às mulheres, para ver as fraldas às mulheres, para ver as fraldas às mulheres. Marralheira, não te amares, nós adeus, porque venam os pastores e descacham os quadrilhos. Porque venam os pastores e descacham os quadrilhos. Ó perrinho, pinto, porra, apanhei uma pastora, alta numa tromisqueira,
vindo tanto longe, quero saber se é verdade que vivia aqui um homem a viver como um abade. E o povo sempre à fome, e o povo sempre à fome, e ele a comer que nem abade. Dizem que um dia se foi para o inferno passear e o funeral a abarrotar. Foi para o inferno passear e o funeral a abarrotar. Da marralheira, nota barros nos adeus, porque pena nos pastores e descaixam nos quadrilhos. Porque pena os pastores e descaixam os quadrilhos. Ao porrim, pinho, porra, apranhei uma pastora, ao todo a travesqueira, ao sarrão de cabeceira, aos perros, au, au, e ao lobo no ganau. Aos perros, au, au, e ao lobo no ganau. Coquilhada marralheira, nunca mais nos adeus, porque pena os pastores e descaixam os quadrilhos. Porque pena os pastores e descaixam os quadrilhos. Ao porrim, pinho, porra, apranhei uma pastora, ao touro da travesqueira, ao serrão de cabeceira, aos perros, au, au, e ao lobo no ganau. Aos perros, au, au, e ao lobo no ganau. Aos perros, au, au, e ao lobo no ganau. Aos perros, au, au. E o lobo no ganau. Rádio Onda Livre FM. A tua música, a tua rádio.